Meu nome é Sophie Turner. Tenho 32 anos e, naquela manhã, no tribunal de Seattle, minha mãe acreditava que finalmente tinha encontrado uma maneira de me colocar contra a parede. Para ela, meu saldo bancário era a prova perfeita de que eu não merecia ser levada a sério. Ela se inclinou em direção ao advogado e abriu um sorriso provocador, alto bastante para chamar a atenção de quem estava sentado atrás de nós. Em seguida, soltou uma risada. Ela mal consegue pagar o próprio aluguel. Por que alguém deveria acreditar no que ela diz? Algumas pessoas olharam para mim. Eu não respondi. Depois de tantos anos, já tinha aprendido que tentar me defender no calor do momento geralmente só oferecia mais munição para minha mãe distorcer minhas palavras. Então o juiz parou de folhear os documentos. Levantou os olhos e encarou minha mãe diretamente. A senhora realmente não faz ideia de quem sua própria filha é? O sorriso dela desapareceu. O advogado se levantou devagar. Meritíssimo, não entendo o que o senhor quer dizer. O juiz abriu uma parte lacrada do processo de inventário. De acordo com os documentos autenticados apresentados a este tribunal, ela é, na verdade. Minha mãe se levantou antes que ele pudesse terminar. Não. Isso não pode ser verdade. Foi naquele momento que percebi o tamanho do erro dela. Diane Turner havia entrado naquela sala convencida de que conhecia cada detalhe da herança deixada pela minha avó. Ela sabia da casa. Conhecia as contas de investimento. Sabia dos imóveis e, pelo jeito como falava, já havia decidido mentalmente qual parte ficaria com ela e qual caberia ao parente sentado ao seu lado. O que ela desconhecia era justamente a parte mais importante. Minha avó Margaret havia criado uma última proteção para o patrimônio da família. E, de alguma forma, tinha colocado meu nome no centro daquela estratégia. Mas aquela descoberta estava longe de ser o fim. O documento que minha mãe havia ridicularizado enquanto eu tentava protegê-lo estava prestes a revelar algo muito mais grave do que simples ganância. Antes de continuar, quero saber de onde você está acompanhando esta história. Como está o tempo por aí hoje? Combina com o seu humor? É curioso pensar em quantas pessoas, em lugares diferentes, podem estar ouvindo a mesma história neste momento. Onde quer que você esteja, espero que seu dia traga um pouco de paz, força e pelo menos um motivo para sorrir. O juiz não revelou tudo de imediato. Primeiro, deixou claro que aquela audiência seria decidida com base em documentos e evidências, não em interrupções. Em seguida, ordenou que minha mãe permanecesse em silêncio até que fosse chamada a falar. Foi só então que olhei para o outro lado do corredor. Diane estava sentada ali. Ao lado dela estava meu irmão mais novo, Lucas. Até aquela manhã, Lucas havia apoiado praticamente todas as acusações feitas por nossa mãe. Ele havia assinado declarações dizendo que eu me afastara da família, que era irresponsável com o dinheiro e que só tinha voltado a me aproximar da minha avó depois de descobrir uma estimativa do tamanho da herança. Se alguém lesse aqueles documentos sem conhecer minha história, provavelmente acreditaria que eu tinha desaparecido por anos, voltado sem dinheiro e inventado uma versão conveniente dos acontecimentos para conseguir uma parte do patrimônio. Era exatamente essa impressão que minha mãe queria criar. Só que Margaret havia previsto a possibilidade de algo assim acontecer muito antes de qualquer um de nós entender o que ela estava planejando. Lembrei-me de uma tarde, cerca de 18 meses antes de sua morte. Na época, parecia apenas uma conversa particular entre avó e neta. Depois, aquela tarde se transformaria em uma das peças mais importantes do processo. Margaret pediu que eu fosse encontrá-la sozinha no escritório de um advogado especializado em patrimônio, no centro da cidade. Pensei que ela precisasse de ajuda para organizar alguns papéis. Mas, assim que me sentei, ela colocou uma fina pasta azul sobre a mesa e a empurrou na minha direção. Não discuta com alguém que ganha alguma coisa quando os outros entendem você errado, ela disse. Apenas guarde os registros. Dentro daquela pasta havia cópias de correspondências, documentos relacionados às propriedades, uma declaração escrita à mão e instruções que me nomeavam como sucessora na administração do Margaret Turner Family Trust. Fiquei olhando para minha avó sem saber o que dizer. Eu nunca tinha pedido para administrar patrimônio algum. Trabalhava com conformidade financeira, alugava um apartamento simples, pagava minhas contas em dia e mantinha um padrão de vida muito mais discreto do que as pessoas imaginavam para alguém da minha profissão. Margaret sabia disso.
Ela também conhecia muito bem a maneira como minha mãe enxergava o mundo. Para Diane, aparência era quase sinônimo de caráter. Sua mãe acredita que dinheiro revela o valor de uma pessoa, Margarete me disse certa vez. Mas não revela. O verdadeiro caráter aparece quando alguém acredita que ninguém será capaz de impedi-lo. Essas palavras voltaram à minha cabeça enquanto o juiz examinava o mesmo conjunto de documentos do trust. Aquilo não era simplesmente uma herança deixada em meu nome. O acordo me atribuía responsabilidades fiduciárias sobre diversos ativos, exigia uma prestação de contas independente e estabelecia uma barreira importante: nenhum beneficiário poderia vender o principal imóvel da família sem a aprovação do administrador do trust. Minha mãe tinha entrado naquele tribunal acreditando que conhecia todas as cartas que estavam sobre a mesa. O problema era que ela nem sequer sabia que minha avó havia escondido uma delas. Minha mãe esperava receber controle direto sobre o patrimônio. Minha avó, porém, havia preparado justamente o contrário. E havia algo ainda mais importante: o trust continha um memorando explicando por que aquelas proteções tinham sido criadas. O documento registrava episódios de pressão para que propriedades fossem transferidas antes da hora, pedidos para obter acesso às contas e até uma tentativa de convencer minha avó a assinar determinados papéis antes que tivesse tempo suficiente para analisá-los com calma. Margarete não precisou escrever o nome de ninguém logo no início. As datas, mensagens e registros deixavam a situação clara por si só. Minha mãe também acreditava que a pasta azul original havia desaparecido para sempre. Alguns meses antes da morte da minha avó, fui visitá-la e percebi que uma gaveta trancada, onde ela costumava guardar documentos importantes do patrimônio, estava completamente vazia. Quando perguntei o que havia acontecido, minha mãe disse que Margarete estava ficando confusa e tinha pedido que ela organizasse aquela gaveta. Mas eu sabia que havia algo errado. 2 dias antes, minha avó havia me telefonado e pedido especificamente que eu não permitisse que ninguém retirasse aquela pasta. Perguntei à minha mãe onde ela estava. Ela me encarou por alguns segundos antes de responder. Não havia nada importante ali. Não discuti. Voltei para casa e abri uma pasta criptografada no meu computador. Lá estavam as cópias digitalizadas que minha avó e o advogado haviam me orientado a guardar. O que minha mãe jamais soube era que aquela pasta azul não existia em apenas um lugar. O conteúdo havia sido duplicado, autenticado, digitalizado e registrado com data pelo escritório de advocacia. Uma cópia também havia sido entregue a um serviço independente de custódia documental. Destruir uma versão em papel não apagaria as provas. Depois que minha avó morreu, minha mãe apresentou uma versão completamente diferente dos acontecimentos. Ela alegou que Margarete havia começado a desconfiar do próprio trust. Depois, apareceu com uma declaração digitada que, segundo ela, demonstrava que minha avó queria conceder poderes muito mais amplos a ela. Para Lucas, minha mãe dizia que eu havia manipulado nossa avó. Para outros parentes, afirmava que eu tinha passado anos ignorando a família e só aparecido quando percebi quanto dinheiro poderia receber. Então ela entrou com a contestação que acabou nos levando ao tribunal. A estratégia dela dependia de uma única ideia: fazer todos acreditarem que eu estava desesperada financeiramente. Se conseguisse isso, qualquer coisa que eu dissesse depois poderia ser interpretada como uma tentativa de colocar as mãos no dinheiro. Enquanto eu estava sentada naquela sala vendo o juiz analisar o conjunto de documentos autenticados do trust, finalmente percebi onde estava o ponto fraco da estratégia dela. Minha mãe havia se preparado para atacar minha situação financeira. Mas não tinha se preparado para responder aos registros deixados por Margarete. E havia mais uma coisa que ela desconhecia. Dentro da minha pasta de provas, separada de todos os outros documentos, estava uma carta escrita à mão pela minha avó. Ela havia insistido para que eu a mantivesse guardada separadamente. Uma frase daquela carta parecia quase uma previsão do que estava acontecendo. Se atacarem suas circunstâncias em vez de responderem aos fatos, Sophie, você saberá que ficaram sem verdade para apresentar. Olhei para o outro lado da sala. Lucas se aproximou de minha mãe e cochichou alguma coisa em seu ouvido. Ela imediatamente balançou a cabeça, com expressão irritada. Aquela pequena troca revelou algo que eu não esperava: ele também não sabia da existência de todas aquelas proteções no trust. Durante anos, imaginei que os dois estivessem completamente unidos porque compartilhavam os mesmos fatos. Naquele momento, comecei a considerar outra possibilidade.
Talvez Lucas simplesmente tivesse acreditado na versão de mim que minha mãe precisava que ele acreditasse. Quando fui chamada para depor, sabia que cometeria um grande erro se transformasse aquela audiência em mais uma discussão entre mãe e filha. Era assim que nossa família sempre funcionava. Ela provocava. Eu tentava me defender. Ela mudava o assunto. Eu acabava perdendo a calma. E então minha reação era usada como suposta prova de que o problema sempre tinha sido eu. Dessa vez, não cairia naquela armadilha. Diga seu nome. Sophie Turner. Minha advogada começou pelo ponto mais simples. Por que você está contestando a tentativa de sua mãe de invalidar o traste criado por Margaret Turner? Respirei fundo antes de responder. Porque minha avó tomou uma decisão consciente sobre o próprio patrimônio. E porque a versão que está sendo apresentada sobre a capacidade dela, sobre minha relação com ela e sobre minhas supostas motivações não é sustentada pelos registros que ela deixou. Não falei sobre merecer dinheiro. Não tentei convencer ninguém de que eu era a neta favorita. Apresentei apenas a sequência dos acontecimentos. Em março, minha avó se reuniu de forma independente com um advogado especializado em planejamento patrimonial, expliquei. No mês seguinte, em abril, ela passou por uma avaliação formal de sua capacidade financeira. Em maio, o traste foi formalizado na presença de testemunhas. No mês seguinte, cópias dos documentos foram entregues a um custodiante independente. Alguns meses depois, minha mãe começou a dizer aos parentes que Margaret já não tinha condições de tomar decisões por conta própria justamente durante aquele período. Minha advogada então me entregou algumas mensagens trocadas entre minha avó e eu. A maioria era completamente normal, lembretes de consultas, perguntas sobre contas e pequenas brincadeiras do dia a dia. Mas algumas delas contrariavam diretamente a história que minha mãe vinha contando. Em uma das mensagens, Margaret escreveu: sua mãe perguntou novamente se poderia transferir a casa agora. Eu respondi: não. Em outra, ela pediu: por favor, mantenha uma cópia do traste fora desta casa. O advogado da minha mãe contestou parte daquela conversa. O juiz analisou os argumentos com cuidado e determinou o que poderia ser considerado como prova. Eu permaneci tranquila. Então surgiu a primeira grande contradição. Minha advogada apresentou uma declaração assinada por Lucas. Nela, ele afirmava que eu só havia descoberto a existência do traste nos últimos meses de vida da nossa avó e que, imediatamente depois disso, passei a procurá-la com muito mais frequência. Minha advogada olhou para mim. Quando você soube pela primeira vez que sua avó estava reorganizando o patrimônio? 18 meses antes. Você consegue provar isso? Consigo. Ela apresentou o registro de presença do escritório onde Margaret havia se reunido com o advogado. Meu nome aparecia ao lado do dela. A data daquela reunião era mais de um ano anterior ao período mencionado na declaração de Lucas. Em seguida, ela mostrou um e-mail enviado pelo advogado depois daquele encontro, resumindo as responsabilidades que eu teria como administradora do traste. Olhei para Lucas. A expressão dele mudou. Ele já não estava olhando para mim. Estava olhando para nossa mãe. Lucas sabia dessa reunião? Minha advogada perguntou. Não acredito que soubesse. Você alguma vez disse a ele que só havia descoberto o traste perto do fim da vida de Margaret? Não. Então, de onde veio a data que aparece na declaração dele? Fiz uma pausa. Todos esperavam que eu apontasse para minha mãe. Mas acusá-la sem ter certeza poderia enfraquecer meu depoimento. Essa pergunta precisa ser feita ao Lucas. A resposta teve um impacto maior do que qualquer acusação direta. Os jurados perceberam. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Lucas abaixou os olhos para a própria declaração, como se estivesse lendo aquelas palavras pela primeira vez. E então veio uma prova ainda mais difícil de explicar. Minha advogada perguntou sobre um jantar em família que havia acontecido 6 meses antes da morte de Margaret. Minha mãe vinha descrevendo aquela noite repetidamente como o momento em que minha avó teria me criticado por morar longe e por nunca estar presente. Eu me lembrava perfeitamente daquela noite. A realidade tinha sido completamente diferente. Margaret havia dito que se orgulhava da vida que eu havia construído. E, quando minha mãe tentou iniciar uma conversa sobre a casa, minha avó se recusou.
Isso não é uma decisão da família, ela havia dito. O patrimônio é meu até que eu decida o que fazer com ele. Lucas também estava presente. Minha advogada perguntou se alguém havia registrado parte daquela noite. Eu respondi que sim. Lucas tinha gravado um pequeno vídeo durante uma comemoração de aniversário e publicado o trecho em um grupo privado da família. A gravação ainda estava arquivada. Tony Howard, advogado da minha mãe, levantou-se imediatamente. O juiz permitiu que o vídeo fosse exibido, mas apenas para esclarecer pontos específicos daquele episódio. Então a voz de Margaret ecoou pelos alto-falantes da sala. Sophie construiu a própria vida. Eu tenho orgulho dela. Depois, minha avó acrescentou: parem de tratar independência como se fosse abandono. A voz da minha mãe veio logo em seguida. Estamos apenas tentando proteger aquilo que pertence à família. Margaret respondeu sem hesitar. Pertence a mim até que eu decida o contrário. Dessa vez, ninguém riu. Lucas virou lentamente o rosto na direção da nossa mãe. Ela evitou olhar para ele. Tony fez uma observação juridicamente correta: uma gravação informal, sozinha, não era suficiente para determinar a capacidade de alguém para estabelecer ou modificar um testamento. Mas esse nunca foi o verdadeiro motivo pelo qual aquele vídeo era importante. Ele provava que a versão contada pela minha mãe sobre aquele jantar era falsa. Ela dizia que Margaret havia me condenado por viver longe. Minha avó tinha feito exatamente o contrário. Ela está distorcendo tudo, minha mãe explodiu de repente. O juiz voltou a adverti-la. Ela cruzou os braços e me encarou com aquela expressão que eu conhecia desde criança. Era o mesmo olhar que dizia que eu a havia traído simplesmente por não aceitar a versão dela como verdade. Foi naquele instante que compreendi algo. Minha mãe estava furiosa porque eu havia parado de ajudá-la a sustentar uma mentira sobre mim. Por muito tempo, eu quis que ela reconhecesse que eu era responsável, competente e leal. Mas, sentada naquele tribunal, percebi que já não precisava da aprovação dela. Eu tinha datas. Tinha documentos. Tinha as próprias palavras da minha avó. E, pouco a pouco, a paciência estava conseguindo algo que a raiva nunca havia conseguido. Estava fazendo Lucas começar a questionar a própria história. Durante o intervalo, vi meu irmão se aproximar da nossa mãe. Consegui ouvir uma frase claramente. Você disse que ela só soube do traste no final. Minha mãe segurou o braço dele. Lucas se afastou. Pela primeira vez naquela manhã, vi medo no rosto dela. Não era medo de mim. Era medo de perder o apoio do próprio filho. A próxima testemunha seria Emily Cole, uma amiga antiga de Margaret. Ela morava a apenas 3 ruas da casa da minha avó havia quase 20 anos. Emily não era uma pessoa dramática. E era justamente por isso que seu depoimento teria tanto peso. Ela chegou ao tribunal carregando um calendário, cópias de mensagens e uma memória dos acontecimentos que minha mãe havia subestimado completamente. Emily ajudava minha avó com compras, transporte, consultas e pequenas tarefas do dia a dia. E também tinha me visto muito mais vezes do que os documentos apresentados pela minha mãe faziam parecer. Quando eu morava fora de Seattle, normalmente passava 2 ou 3 dias com Margaret durante minhas visitas, em vez de aparecer apenas nos grandes encontros familiares. Eu a acompanhava às consultas, organizava contas, abastecia a cozinha e depois voltava ao trabalho. Minha advogada perguntou: Sophie era a única pessoa que ajudava Margaret? Não, Emily respondeu. E ela nunca disse que era. Foi justamente por isso que confiei nela. Minha mãe havia construído sua narrativa em extremos. Para ela, eu precisava ter feito tudo ou absolutamente nada. A realidade era bem menos conveniente. Minha avó tinha algumas pessoas ao redor dela. Emily ajudava. Eu ajudava. Lucas também aparecia algumas vezes. E minha mãe ajudava, principalmente nos primeiros anos. O problema começou quando Margaret se recusou a entregar a ela o controle que queria. Emily contou que a relação entre minha mãe e minha avó começou a mudar depois que Margaret rejeitou várias propostas envolvendo a casa. Minha mãe passou a controlar quem tinha acesso à residência. Certa tarde, liguei para Emily porque Margaret não respondia às minhas mensagens havia 2 dias. Emily foi até a casa e encontrou minha avó bem.
mas percebeu algumas coisas que chamaram sua atenção. O código da porta lateral havia sido trocado. Ela viu minha mãe retirando correspondências da mesa do corredor. Em outra ocasião, Emily recebeu uma encomenda endereçada a mim e a entregou à minha mãe, depois de ouvir que eu não seria bem-vinda naquele fim de semana. Então minha advogada fez uma pergunta que mudou completamente o clima da sala. Diane alguma vez pediu que você assinasse uma declaração sobre Sophie? Emily olhou rapidamente para minha mãe. Sim. Tony apresentou uma objeção. Depois de alguns minutos de discussão, o juiz permitiu que Emily explicasse o que havia acontecido. Ela contou que minha mãe havia levado uma declaração digitada. O texto dizia que eu quase nunca visitava Margaret, que minha avó estava confusa quando o assunto era dinheiro e que eu a pressionava para modificar seu planejamento patrimonial. Isso era verdade? Minha advogada perguntou. Não. O que você fez? Recusei-me a assinar. O rosto da minha mãe ficou rígido. Minha advogada então perguntou se Emily ainda tinha alguma comunicação relacionada àquele pedido. Ela tinha. Na manhã seguinte, minha mãe havia enviado uma mensagem para Emily. Gostaria que você reconsiderasse. Todos precisamos manter a mesma versão, ou Sophie vai se aproveitar da situação. A mesma versão. Não a versão verdadeira. A mesma versão. Tony se levantou para o interrogatório. Ele argumentou que Emily poderia estar sendo parcial por ter sido próxima de Margaret. Emily admitiu que era amiga dela. Ele também destacou que ela não era médica e, portanto, não poderia avaliar profissionalmente a capacidade mental da minha avó. Emily concordou novamente. Então ele mudou de direção. Você já ouviu Sophie reclamar de problemas financeiros? Claro, Emily respondeu. A maioria dos adultos que trabalha reclama de dinheiro de vez em quando. Tony tentou transformar aquilo em uma possível motivação. Então Sophie tinha preocupações financeiras. Emily não hesitou. Ter aluguel para pagar não significa manipular alguém para conseguir uma herança. Tony fez uma pausa. Essa não foi a minha pergunta. Então faça uma pergunta melhor. Algumas pessoas na sala reagiram discretamente. Tony decidiu seguir adiante. Ele perguntou se minha mãe alguma vez havia impedido pessoalmente que eu entrasse na casa de Margaret. Emily disse que sim. Então forneceu uma data. Eu me lembrei imediatamente daquele dia. Eu havia dirigido por cerca de 3 horas depois de Margaret pedir que eu fosse até lá para ajudá-la a revisar alguns documentos. Quando cheguei, minha chave não funcionou. Minha mãe apareceu do lado de fora e disse que Margaret estava descansando e não queria receber visitas. Eu acreditei. Então fui embora. Naquela mesma noite, Margaret me ligou furiosa, perguntando por que eu havia ignorado o convite dela. Achei que tivesse acontecido algum mal-entendido. Agora, diante do tribunal, Emily revelou algo que eu jamais tinha imaginado. Ela estava dentro da casa naquela tarde. Minha avó não estava descansando. Ela estava sentada à mesa da sala de jantar, esperando por mim. Minha advogada perguntou. Margaret disse em algum momento que não queria Sophie ali? Não. Emily respirou fundo. Ela continuava perguntando por que Sophie ainda não tinha chegado. Olhei para minha mãe. Durante anos, ela havia usado aquela ausência como argumento para dizer que eu não me importava o suficiente com minha avó. Agora eu descobria que aquela ausência havia sido criada por ela. E depois usada contra mim. Como medir o valor de momentos que alguém deliberadamente tira de você e, anos depois, usa esses mesmos momentos como prova de que você não se importava? Eu queria uma explicação. Queria perguntar por quê. Mas permaneci em silêncio. O júri não precisava da minha raiva. Precisava enxergar o padrão. E Emily ainda tinha uma última informação para apresentar. Minha avó começou a ficar preocupada com alguns documentos que estavam desaparecendo e pediu a Emily que fotografasse o conteúdo de sua escrivaninha. As imagens tinham registro de data e horário. Uma delas mostrava claramente a pasta azul do trash apenas 3 dias antes de minha mãe afirmar que Margaret havia decidido jogar fora documentos antigos. Outra fotografia mostrava um envelope escrito à mão com uma mensagem simples, para Sophie. Manter separado.
Tony contestou qualquer tentativa de sugerir que aquilo, por si só, provasse alguma irregularidade. O juiz concordou. Segundo ele, ninguém poderia tirar conclusões além do que aquelas fotografias realmente demonstravam. Mas o que elas demonstravam já era significativo. Os documentos existiam. Margaret havia tomado cuidado de preservá-los. E, pouco tempo depois, eles desapareceram da casa. Quando Emily deixou o banco das testemunhas, percebi que Lucas havia afastado a cadeira alguns centímetros da nossa mãe. Pela primeira vez desde o início do processo, Diane olhou para ele não com autoridade, mas com uma expressão quase suplicante. Tony Howard percebeu que atacar minhas visitas não estava funcionando. O depoimento de Emily havia transformado minha suposta ausência em um problema para o lado deles. Então ele mudou de estratégia. Dessa vez, a acusação seria mais séria. Influência indevida. Quando voltei ao banco das testemunhas, Tony se aproximou com uma postura tranquila. Senhora Turner, sua avó passou por períodos de esquecimento durante o ano em que o traste foi criado, correto? Alguns episódios de esquecimento, sim. Ela repetia perguntas? Às vezes. Precisava de ajuda com consultas e compromissos? Sim. Ele assentiu lentamente, como se minhas respostas confirmassem exatamente aquilo que queria provar. E durante esse mesmo período, a senhora conversava com ela sobre o patrimônio? Somente quando ela iniciava o assunto ou quando o advogado dela pedia que eu participasse. Tony se virou para o júri. Não seria possível que a senhora tivesse se aproveitado de alguém cuja capacidade de julgamento estava diminuindo? Minha mãe me observava atentamente. Era aquela acusação que ela queria fazer desde o começo. Só que, na boca de um advogado, ela parecia muito mais séria. Pensei por alguns segundos antes de responder. Como hipótese, muitas coisas são possíveis. Mas quem determina se algo realmente aconteceu são as provas. Tony então apresentou um documento que carregava o nome da minha avó. O texto dizia que Margaret havia começado a ter dúvidas sobre me colocar no controle do traste e que desejava devolver à minha mãe uma autoridade maior sobre o patrimônio. A data daquele documento era 6 semanas depois da assinatura do traste. Tony levantou os olhos. A senhora já tinha visto isso antes? Somente depois que o processo começou. A senhora está dizendo que sua avó nunca mudou de ideia? Estou dizendo que esse documento, sozinho, não prova que ela mudou de ideia. Está acusando sua mãe de ter falsificado o documento? Não. Estou dizendo que não sei quem o produziu. O que sei é que ele não corresponde aos registros que minha avó deixou com o advogado responsável pelo patrimônio. Minha advogada pediu autorização para apresentar os registros independentes da avaliação de capacidade de Margaret, além da carta manuscrita que minha avó havia deixado. Depois de verificar a origem e a autenticidade dos materiais, o juiz autorizou a inclusão de documentos específicos como prova. Minha advogada colocou a carta nas minhas mãos. Era uma mensagem escrita por Margaret no mesmo dia em que o traste havia sido formalizado. O documento havia sido assinado na presença do advogado responsável pelo patrimônio, de um tabelião e de um consultor financeiro independente. Li o trecho em voz alta. Entendo que Sophie ficará responsável por determinados ativos conforme estabelecido no traste. Sua maior responsabilidade será proteger o patrimônio contra pressão, vendas apressadas e decisões tomadas para facilitar a vida de outra pessoa. Escolho Sophie porque, repetidas vezes, ela me disse que eu deveria usar meu próprio dinheiro comigo mesma, em vez de guardá-lo pensando na herança que deixaria. A expressão de Tony mudou. Aquela carta contrariava diretamente a teoria que ele vinha tentando construir. Mas os registros financeiros acrescentavam outra camada à história. Em várias ocasiões, minha avó havia oferecido dinheiro a mim. Eu havia recusado completamente 2 dessas transferências. Em outra ocasião, devolvi a maior parte do valor depois de usar apenas uma pequena quantia para uma emergência que ela própria havia insistido em ajudar a pagar. Se meu objetivo desde o início tivesse sido colocar as mãos no dinheiro dela, eu tinha escolhido uma estratégia bastante ruim. Tony tentou novamente. Uma carta manuscrita não comprova que sua avó manteve plena capacidade de decisão durante todo aquele período. Correto, respondi. E foi justamente por isso que o advogado dela providenciou uma avaliação independente. A avaliação havia acontecido apenas 2 horas antes da assinatura do traste.
Durante o procedimento, Margaret identificou corretamente seus bens, mencionou as pessoas que poderiam razoavelmente se beneficiar de seu patrimônio, explicou como o trust funcionaria e deixou claro por que queria estabelecer mecanismos de prestação de contas independentes. Tony voltou ao documento que supostamente mostrava uma mudança de opinião. Então a senhora acredita que essa declaração posterior deveria simplesmente ser ignorada? Não. Acho que a origem dela precisa ser investigada. Por quê? Olhei diretamente para ele. Porque minha avó não digitava. Minha mãe virou a cabeça de repente. Tony ficou imóvel por um instante. Alguém poderia ter digitado o texto para ela, ele respondeu. Sim. Então isso não prova absolutamente nada. Não prova quem digitou, respondi. Mas também não prova que foi minha avó quem escreveu ou autorizou aquele documento. É justamente por isso que a origem dele precisa ser examinada. Naquele momento, percebi que o processo tinha deixado de ser apenas uma disputa sobre quem receberia uma herança. Agora, a verdadeira pergunta era outra. Quem estava realmente contando a história que Margaret havia deixado para trás? Não por si só. Minha advogada pediu autorização para abordar os metadados da versão eletrônica do documento apresentada pelo lado da minha mãe durante a fase de descoberta das provas. Depois de ouvir os argumentos das duas partes, o juiz permitiu que fossem feitas perguntas limitadas sobre aquela informação. O documento havia sido criado em um computador registrado em nome da minha mãe apenas 3 dias antes de ela afirmar que tinha encontrado uma versão impressa entre os pertences de Margaret. Mas havia algo ainda mais preocupante. No campo que identificava o autor original do arquivo apareciam as iniciais da minha mãe. Depois, aquele campo havia sido alterado para indicar o nome de Margaret. Aquilo, sozinho, não provava que minha avó jamais tivesse ditado o conteúdo ou participado da elaboração do texto. Mas levantava uma questão que Tony claramente não esperava enfrentar. Ele tentou encontrar uma saída. Talvez Margaret tenha pedido a Diane que digitasse a declaração. Minha advogada se levantou imediatamente. O advogado está prestando depoimento agora? O juiz aceitou a objeção. Tony voltou para a mesa. Minha mãe segurou o braço dele, mas ele se afastou. Lucas continuava olhando para o documento. Primeiro, seu rosto mostrou confusão. Depois, reconhecimento. E finalmente, raiva. Durante o intervalo seguinte, ele veio falar comigo pela primeira vez. Você já sabia desses metadados? Sim. Então por que não me contou? Olhei para ele. Você teria acreditado em mim? Lucas não respondeu. Depois de alguns segundos, falou quase num sussurro. Mãe disse que a vovó escreveu aquela declaração porque estava com medo de você assumir o controle de tudo. Você chegou a ver a vovó escrevendo? Não. Alguma vez ouviu ela dizer isso pessoalmente? Lucas olhou para nossa mãe. Não. Foi naquele instante que a aliança entre os dois começou a desmoronar. Não porque eu tivesse convencido Lucas a ficar do meu lado, mas porque as evidências estavam tornando cada vez mais difícil para ele continuar acreditando em uma versão que nunca havia presenciado pessoalmente. Quando o depoimento recomeçou, Tony fez uma última tentativa. Não é verdade que, no fim das contas, todo este processo gira em torno de você assumir o controle de um patrimônio valioso? Olhei para os documentos do trust. Depois, para minha mãe. Não. Fiz uma breve pausa. Isso é sobre saber se minha avó tinha o direito de decidir o que aconteceria com aquilo que construiu durante a vida. Olhei novamente para Diane. E controle foi justamente o que ela tentou impedir que qualquer pessoa tivesse de maneira absoluta. Tony respirou fundo. Sem mais perguntas. Mas, naquele momento, a pergunta mais importante já não estava nas mãos dele. Estava com Lucas. Quanto daquilo que ele havia declarado sob juramento realmente vinha do que ele sabia? E quanto havia sido simplesmente repetido porque nossa mãe lhe contou? Quando os argumentos finais se aproximaram, eu já não me sentia como a mulher que havia entrado naquele tribunal envergonhada por uma piada sobre seu aluguel. Meu apartamento continuava exatamente igual. As contas continuavam esperando por mim em casa. Minha situação financeira não havia mudado. Mas alguma coisa dentro de mim havia mudado completamente.
Nada disso parecia importante mais. Minha mãe tentou transformar minha condição financeira em medida de credibilidade porque dinheiro era a linguagem na qual ela confiava. Minha avó avaliava as pessoas de outra maneira. Ela observava autocontrole, responsabilidade e limites. Eu não havia sido escolhida porque tinha mais recursos do que os outros. Havia sido escolhida porque era a pessoa que menos queria tomar para si aquilo que não lhe pertencia. Antes de o júri se retirar para deliberar, o juiz permitiu que eu fizesse uma última declaração, dentro de limites específicos. Levantei-me. Não estou pedindo a este tribunal que decida se fui a neta perfeita. Eu não fui. Respirei fundo. Perdi ligações. Morei longe. Trabalhei mais do que deveria. Margarete e eu também tivemos nossas divergências. Olhei para o juiz. Mas nada disso dá a ninguém o direito de reescrever as decisões dela depois que ela não está mais aqui para responder por si mesma. Continuei. Minha avó criou um traste com orientação jurídica independente. Ela registrou os motivos. Pediu mecanismos de fiscalização porque não queria que nenhum beneficiário, inclusive eu, tivesse controle absoluto sobre o patrimônio. Fiz uma pausa. Só estou pedindo que este tribunal respeite a vontade dela. Por alguns segundos, fiquei em silêncio. Durante grande parte da minha vida, achei que me defender significava fazer minha família finalmente me entender. Hoje, não penso mais assim. Não podemos obrigar alguém a nos compreender. Mas podemos preservar registros. Podemos estabelecer limites. E podemos deixar que os fatos falem por nós. Então me sentei. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais significativo. Lucas, por meio de seu próprio advogado, pediu autorização para corrigir uma parte da declaração que havia apresentado anteriormente. Minha mãe virou-se para ele tão rapidamente que até alguns jurados perceberam. O advogado de Lucas explicou que ele já não poderia afirmar que eu só havia tomado conhecimento do traste durante os últimos meses de vida de Margarete. A razão era simples, ele não tinha conhecimento pessoal daquele fato. A informação havia sido incluída na declaração com base no que nossa mãe havia contado a ele. Tony apresentou uma objeção. O juiz, porém, permitiu uma correção limitada. Lucas se levantou. Eu acreditava no que escrevi quando assinei a declaração, disse ele. Mas agora entendo que não presenciei pessoalmente alguns dos acontecimentos que descrevi. Minha mãe sussurrou. Lucas, não faça isso. O juiz imediatamente a advertiu. Lucas olhou para a frente e continuou. Ele admitiu que nunca havia ouvido minha avó, pessoalmente, me acusar de pressioná-la. Ele acreditava naquela história porque nossa mãe a repetia constantemente. Depois, revelou algo ainda mais importante. Antes de entrar com o processo, Diane havia mostrado a ele a declaração digitada sobre a suposta mudança de vontade de Margarete. Ela afirmou que minha avó havia escrito aquilo por conta própria. Lucas, porém, nunca tinha visto uma versão manuscrita original. O júri foi dispensado por alguns minutos enquanto os advogados discutiam o que aquelas novas informações poderiam significar. Eu não senti triunfo. Senti cansaço. Existe um momento em certos conflitos familiares em que ser finalmente reconhecida deixa de parecer uma vitória. É como se você simplesmente pudesse colocar no chão um peso que carregou durante anos, embora nunca devesse ter sido seu. Quando o júri voltou à sala, Tony tentou reconstruir sua argumentação. Disse que memórias familiares podiam ser falhas. Que o histórico de documentos poderia ter mais de uma explicação. E que os episódios de esquecimento de Margarete justificavam preocupações legítimas sobre suas decisões. O problema era que todas aquelas questões precisavam ser analisadas juntas. Uma informação incorreta poderia ser apenas um erro. Uma visita impedida poderia ser um mal-entendido. Uma pasta desaparecida poderia ser coincidência. Até mesmo um documento criado no computador da minha mãe poderia, isoladamente, ter uma explicação inocente. Mas quando cada circunstância duvidosa favorecia a mesma pessoa, o conjunto começava a formar um padrão difícil de ignorar. A história da minha mãe havia começado de maneira simples. Sophie está sem dinheiro. Sophie quer a herança. Sophie influenciou Margarete. No final, porém, o tribunal tinha diante de si uma realidade muito mais difícil de descartar.
Margaret havia registrado sua decisão de forma independente. Buscou orientação profissional. Providenciou cópias externas dos documentos. Limitou os poderes de todos os envolvidos. E deixou instruções claras para evitar decisões tomadas sob pressão. Muita gente pergunta qual seria a melhor vingança contra alguém obcecado por controlar os outros. Tomar o dinheiro dessa pessoa? Humilhá-la? Obrigá-la a pedir desculpas? Sentada naquela sala, percebi que a resposta era muito mais simples. Você tira dela o poder de determinar o que todos os outros devem acreditar que aconteceu. Minha mãe ainda poderia não gostar de mim. Poderia continuar me chamando de irresponsável. Mas, pela primeira vez, as palavras dela não tinham mais poder para decidir o que aconteceria comigo. Os documentos tinham. O júri demorou o suficiente para que minha mente passasse por praticamente todos os resultados possíveis. Fiquei sentada no corredor do tribunal segurando um copo de café que nunca cheguei a beber. Do outro lado, minha mãe estava ao lado de Tony Howard. Lucas permanecia cerca de 3 metros distante dos dois. Aquela distância dizia mais do que qualquer argumento final poderia dizer. Quando fomos chamados novamente para a sala, o presidente do júri se levantou. A primeira decisão confirmou a validade do traste criado por Margaret. A segunda rejeitou a alegação de que eu havia influenciado de maneira indevida o planejamento patrimonial da minha avó. A terceira concluiu que não havia evidências confiáveis suficientes para demonstrar que Margaret não possuía a capacidade necessária quando os documentos foram assinados. Por alguns segundos, parecia que as vozes ao meu redor vinham de muito longe. Minha mãe permaneceu imóvel. Então o juiz começou a tratar de questões que o júri não havia decidido. E foi aí que as consequências ficaram muito maiores do que Diane esperava. O traste continha uma cláusula específica sobre a perda de funções fiduciárias. Um beneficiário que conscientemente ocultasse bens do traste, interferisse na manutenção dos registros obrigatórios ou apresentasse informações materialmente falsas para tentar obter controle poderia ser afastado de qualquer função administrativa enquanto o caso fosse analisado. Durante o processo, haviam surgido discrepâncias suficientes para que o juiz tomasse uma medida imediata. Minha mãe seria retirada da função temporária de administração do patrimônio que havia assumido depois da morte de Margaret. Um profissional fiduciário independente supervisionaria a transição. Eu participaria apenas dentro dos limites da autoridade que minha avó havia estabelecido originalmente. Minha mãe levantou-se de repente. Depois de tudo isso, o senhor ainda vai dar o controle a ela? Senhora Turner, sente-se, ordenou o juiz. Ela permaneceu de pé. Ela mal consegue administrar a própria vida. Mora em um apartamento de 1 quarto. O juiz a encarou por alguns segundos. Senhora Turner, pagar aluguel não é prova de desonestidade, incapacidade ou falta de qualificação. Ele fez uma pausa. Este tribunal está analisando conduta e documentação. Minha mãe finalmente se sentou. Mas ainda havia mais. Antes do processo, ela havia recebido acesso temporário a determinadas contas do patrimônio mediante um acordo específico. Se sua contestação fosse rejeitada, ela teria que devolver ou compensar quaisquer despesas que não conseguisse justificar adequadamente. E agora aquele acordo também começava a cobrar seu preço. A contabilidade independente encontrou várias movimentações que precisavam ser esclarecidas. Havia honorários jurídicos pagos por uma conta que não estava autorizada para despesas relacionadas à disputa pessoal, reembolsos de manutenção sem notas fiscais suficientes e um pagamento considerável para uma empresa de consultoria criada por uma amiga da minha mãe pouco depois da morte de Margaret. O juiz deixou claro que aquilo, por si só, não comprovava má-fé intencional. Mas cada valor questionado seria analisado individualmente, e minha mãe teria que explicar e documentar cada uma das despesas. Tony se inclinou até ela e sussurrou alguma coisa. O rosto dela perdeu a cor. Então o juiz pronunciou a frase que, de certa forma, completava tudo o que havia acontecido desde o começo daquela audiência. Ele levantou o resumo autenticado do traste. Mais cedo, o advogado demonstrou certa confusão quando mencionei a posição de Sophie Turner. Para deixar isso claro, ela não é simplesmente uma beneficiária esperando receber uma parcela da herança. Ele fez uma pausa. Ela foi nomeada sucessora na administração do traste por Margaret Turner, sujeita às regras de prestação de contas independente e supervisão estabelecidas no próprio documento.
Minha mãe balançou a cabeça. Não. O juiz continuou. O instrumento que determina essas condições foi devidamente autenticado. Não pode ser, ela murmurou. Dessa vez, não havia raiva em sua voz. Só compreensão. Durante meses, ela havia tentado convencer todo mundo de que eu era financeiramente insignificante demais para ser levada a sério. Nunca percebeu que minha avó havia separado completamente duas coisas, riqueza pessoal e responsabilidade fiduciária. Eu não havia ficado rica de repente. Eu havia recebido uma responsabilidade. E isso era muito diferente. Pelas regras do trust, a casa da família não poderia simplesmente ser vendida e o dinheiro dividido entre os beneficiários. Margaret havia determinado que, antes de qualquer venda, o imóvel deveria ser oferecido, dentro de condições específicas, a uma organização comunitária de alfabetização que ela apoiava havia anos. Se a organização aceitasse, a propriedade seria transformada em um espaço destinado a uma causa na qual minha avó acreditava profundamente. Caso recusasse, uma parcela previamente definida de qualquer valor obtido com a venda seria destinada ao Margaret Turner Literacy Fund, somente depois disso o restante dos ativos seria distribuído de acordo com as regras do trust. Minha mãe havia imaginado que receberia uma grande quantia que poderia controlar. Margaret havia transformado esse controle em regras. Ela colocou a casa nesse programa porque Sophie manipulou Margaret, minha mãe disparou. O juiz imediatamente a interrompeu. Essa alegação já foi rejeitada. Tony puxou discretamente a cadeira para que ela se sentasse novamente. Minha mãe se virou para ele, irritada. Você disse que isso podia ser resolvido. Ele respondeu em voz baixa. Eu disse que precisávamos de provas. Aquela frase destruiu a aliança entre os dois de uma maneira muito mais eficaz do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Então Lucas se levantou e encarou nossa mãe. Você sabia que aquela declaração digitada tinha sido criada no seu computador? Ela o olhou fixamente. Não aqui. Lucas não recuou. Você me disse que foi a vovó quem escreveu. Lucas. Você sabia? O juiz advertiu os dois para não transformarem o tribunal em uma discussão familiar. Lucas voltou a se sentar, mas alguma coisa já havia mudado. Do lado de fora da sala, ele voltou a perguntar. Dessa vez, minha mãe respondeu atacando a mim. Olha o que ela fez com esta família. Lucas balançou a cabeça. Não. Eu estou perguntando o que você fez. Eu havia imaginado aquele momento muitas vezes. Nas minhas fantasias, sempre encontrava a frase perfeita para dizer. Quando finalmente aconteceu, fiquei em silêncio. Não precisava dizer nada. Lucas informou a nossa mãe que não participaria mais de nenhuma estratégia jurídica coordenada com ela. A partir daquele momento, trataria das questões restantes da contabilidade diretamente por meio do próprio advogado. Então ele disse algo que eu jamais esperava ouvir. Eu assinei aqueles documentos porque você disse que Sophie estava tentando roubar o que era nosso. Você me fez atacá-la usando coisas que eu mesmo não sabia se eram verdade. Minha mãe o encarou como se fosse ele o traidor. Depois de tudo que eu fiz por você? Lucas respirou fundo. Esse é justamente o problema. Com você, tudo acaba virando uma dívida. Ele foi embora. Minha mãe chamou o nome dele 2 vezes. Lucas não se virou. Aquela foi uma consequência que nenhum juiz poderia ordenar. Ela havia perdido a pessoa que acreditava que sempre confirmaria sua versão dos acontecimentos. Nas semanas seguintes, a prestação de contas continuou. O tribunal determinou que algumas despesas sem justificativa adequada fossem devolvidas ou compensadas, o que reduziu parte do valor que minha mãe receberia posteriormente. Ela também foi impedida de continuar administrando os ativos do trust. A contestação havia fracassado. Alguns parentes que tinham repetido as acusações dela entraram em contato comigo depois de conhecerem as conclusões do processo. Para todos, dei a mesma resposta. O registro do tribunal fala por si. Lucas pediu desculpas algum tempo depois. Mas eu não estava pronta para reconstruir nossa relação imediatamente. Eu acreditei nela, ele me disse. Você também assinou seu nome, respondi. Ele abaixou a cabeça. Eu sei.
Foi justamente aquela resposta que me fez considerar, pela primeira vez, que talvez ainda houvesse algo para reconstruirmos. Ele não tentou inventar uma desculpa. Não colocou toda a culpa em nossa mãe. Assumiu a própria responsabilidade. Começamos devagar, com algumas ligações ocasionais. A confiança entre mim e Lucas foi reconstruída aos poucos. E, para mim, isso pareceu muito mais verdadeiro do que qualquer reconciliação dramática e instantânea. Minha mãe nunca me ofereceu o pedido de desculpas que muitas pessoas esperariam. Em vez disso, passou a dizer aos conhecidos que o juiz tinha sido tendencioso, que os advogados haviam complicado tudo, que Margarete tinha cometido um erro e que eu havia colocado Lucas contra ela. Anos antes, ouvir esse tipo de coisa teria sido suficiente para me fazer correr atrás de cada pessoa e tentar explicar minha versão. Mas agora eu entendi a armadilha. Existem pessoas que não querem esclarecimentos. Elas querem ter controle permanente sobre a maneira como os outros enxergam você. E, às vezes, a melhor forma de sair desse ciclo é parar de comparecer ao tribunal imaginário que elas criaram para julgar sua vida. Alguns meses depois, voltei à antiga casa de Margarete quando o processo de transferência do traste finalmente foi concluído. A organização de alfabetização havia aceitado o imóvel. Um dos cômodos seria transformado em sala de leitura. Outro receberia oficinas e atividades para a comunidade. Fiquei parada no corredor segurando a velha pasta azul. Dentro dela ainda estava a carta escrita à mão pela minha avó. Li novamente o último parágrafo. Você não precisa se tornar mais dura do que as pessoas que subestimam você. Torne-se mais difícil de controlar. Dessa vez, compreendi completamente por que Margarete havia me escolhido. Não era porque eu fosse a pessoa mais bem-sucedida da família. Também não era porque eu tivesse mais dinheiro. Ela me escolheu porque, sempre que colocava algum tipo de poder nas minhas mãos, minha primeira pergunta era: que proteção deve existir para impedir que esse poder seja usado da maneira errada? Minha mãe zombava do apartamento que eu alugava porque acreditava que o valor de alguém podia ser medido por aquilo que possuía. Minha avó enxergava de outra maneira. Ela observava aquilo que uma pessoa era capaz de receber sem tentar tomar mais do que lhe cabia. E foi por isso que o momento em que minha mãe riu de mim naquele tribunal acabou sendo o começo da queda da influência que ela exercia sobre todos ao redor. Ela entrou naquela sala acreditando que provaria que eu era insignificante demais para ser levada a sério. Acabou revelando o quanto do poder dela dependia de as pessoas acreditarem em suas palavras sem verificar os fatos. Ela perdeu o processo. Perdeu a função administrativa sobre o patrimônio. Teve que responder por despesas que não conseguiu justificar. E perdeu a herança que imaginava poder controlar. Mas a consequência que mais pareceu afetá-la foi outra. Ela perdeu a lealdade incondicional de Lucas. Eu, por outro lado, saí daquele processo sem precisar de aprovação ou pedido de desculpas da minha mãe. Aprendi que vingança não significa destruir a vida de alguém. Às vezes, significa simplesmente permitir que cada pessoa arque com as consequências das próprias escolhas. Durante anos, minha mãe construiu uma narrativa na qual eu era fraca, desesperada e incapaz de ser levada a sério. No fim, não precisei destruir aquela narrativa com discursos. Só precisei parar de discutir com ela. Os fatos fizeram o restante. Se alguém já tentou medir seu valor pelo seu salário, pelo seu status, pelos seus erros ou pelo quanto você é útil para essa pessoa, lembre-se de uma coisa. Pessoas controladoras se preparam para enfrentar a versão de você que inventaram na própria cabeça. Elas quase nunca estão preparadas para conhecer a pessoa que você silenciosamente se tornou. E talvez essa seja uma das maiores formas de liberdade, não precisar mais convencer alguém do seu valor. Sua confiança não é uma dívida que você precisa pagar para sempre. Ela deve ser respeitada, protegida e, quando for quebrada, conquistada novamente por meio de atitudes. Esta história é uma obra de ficção criada para entretenimento e narrativa dramática. Seu objetivo é apenas apresentar uma reflexão sobre confiança, limites pessoais e as consequências das escolhas. Se essa história deixou alguma mensagem, talvez seja esta: você tem o direito de se afastar de quem trata sua confiança com descuido repetidamente. Perdoar pode ser uma escolha. Confiar novamente também. Mas nenhuma dessas coisas deve ser exigida de você.